Você sabia que o tempo de Deus também acaba? Ou seja, você sabia que Deus também tem limite? Na verdade, não é limite da sua soberania, mas é limite no que diz respeito ao tempo que Ele nos dá para a gente se corrigir, para a gente melhorar, para a gente buscar mudar, corrigir a nossa rota, os nossos erros, nossos caminhos. Tempo até para a gente aprender algo que a gente não sabia antes, porque antes de Deus executar um juízo, antes de Deus estabelecer uma sentença, Ele, como é um justo juiz, Ele vai usar os atributos que só nele nós podemos encontrar: a bondade, a misericórdia, a paciência, sabe? A longanimidade. Longanimidade é uma paciência alongada. E muitas vezes, por causa desses atributos que Deus usa para conosco, por olhar para nós, por ver nossos limites, nossas deformas, as áreas que em nossa vida que só Ele mesmo viu, coisas que nos levou a chegar a essa instância. Então Deus, Ele, por causa dessa paciência, dessa bondade, dessa misericórdia, dessa compaixão e dessa longanimidade que é a paciência alongada, por causa disso, é que muitas vezes nós não sofremos a consequência de devidos erros que às vezes a gente comete e Deus muitas vezes não permite a gente sofrer aquela consequência. Sabe por que Ele não permite? Não é porque Ele está gostando, Ele não permite, é acreditando que mediante tudo que Ele vai estar fazendo em nossa vida, a gente vai corrigir, a gente vai mudar, a gente vai se converter. Só, meu irmão, que tem pessoas que mesmo Deus usando todos esses atributos, ele chega a uma conclusão que é porque Deus não está se importando. E ele acha que porque Deus não está se importando, ele deve extrapolar. E chega um momento que ele vai cruzar uma linha onde Deus diz: você foi longe demais. Onde Deus diz: aí agora não, agora você foi longe demais. Eu quero ler para vocês um texto que está no livro de Apocalipse, capítulo de número 21, capítulo 2, versículo 21. Olha o que diz o texto sagrado. A Bíblia é um manual do Criador. Tudo que está escrito na Bíblia Sagrada é para meu ensino, é para nosso ensino. E bem-aventurado é quem decide pautar sua vida, orientar sua vida pelos conselhos da palavra desse Deus, que é o nosso autor. E olhe nessa noite qual é o conselho dele, o que é que ele deixou registrado aqui para eu tomar como exemplo. Ó, Apocalipse 2, versículo 21, está se tratando de uma igreja chamada Tiatira, uma igreja dedicada, uma igreja fervorosa, uma igreja comprometida com a palavra, uma igreja que estava avançando cada vez mais. Mas nesse ambiente, nessa igreja, tinha uma irmã que ela era uma pessoa que se passava por uma coisa que ela não era, uma pessoa hipócrita. O que é hipócrita? É uma pessoa que se passa por uma coisa que ele não é. E Deus está vendo. Deus está vendo. Às vezes, o que ele está se passando pode enganar alguns, mas a Deus não. E aquele que tem discernimento espiritual também não é enganado, não. Então, essa irmã se passava como profetisa, mas a Bíblia diz que Deus olhava ela como uma enganadora. E o Senhor diz aqui no versículo de número 21, dê-lhe tempo para que se arrependesse das suas fornicações, mas não se arrependeu. Observe, não é porque a misericórdia de Deus é grande que ela vai me forçar eu me arrepender a qualquer custo. Eu preciso reconhecer a bondade e a misericórdia dele e não brincar com as oportunidades que Deus está nos dando. Então você observa o tanto de tempo que Deus deu, essa pessoa foi ouvindo, essa pessoa teve a oportunidade de conhecer o que é certo, porque todos nós, mesmo não conhecendo as Escrituras como deveríamos conhecer, nós sabemos o que é certo e o que é errado. Nós sabemos, nós temos entendimento. E esta aqui conhecia a palavra. Essa daqui já se posicionava na igreja como uma profeta. Mas o Senhor olhava para ela e via
o que muitas vezes muitas pessoas não estavam vendo. Ela era uma enganadora. E o Senhor diz assim: eu dei tempo para ela se converter, mas ela não quis, porque a decisão de conversão, a decisão de se corrigir, a decisão de voltar atrás das coisas erradas que eu já fiz é minha. Deus não vai fazer isso no meu lugar, não. Deus me dá oportunidade, Deus me dá tempo, mas pode chegar um momento de Deus dizer: aí agora, todas as oportunidades que eu lhe dei, você extrapolou, você desperdiçou. Então, meu irmão, eu quero dizer para você que não seja o caso dela. Deus tem dado tempo a todos nós nessa terra. Não sei até quando Deus vai aguardar. Não sei qual é o seu momento diante de Deus. Não sei como é a sua vida, como vocês também não sabem como é a minha. Mas todos nós estamos diante dos olhos dele e todos nós vamos dar conta da nossa vida, de tudo que nós procedemos aqui. Já falei isso em outros vídeos. O Senhor diz que até as coisas escondidas que ninguém viu, vírgula, aqui na terra, mas ele vê tudo, vai ser revelado diante dele. Então, já que na terra existem situações, existem sentenças, existe juízo de Deus, que muitas vezes é executado depois de tantas oportunidades que Deus deu, mas cabe a mim aproveitar esse tempo, não brincar com as oportunidades que Deus vem me dando, e o fato de Deus não estar permitindo devido às consequências em minha vida, até dos meus erros, não é porque ele está se agradando, não. Tem um homem de Deus na Bíblia chamado Davi, um homem segundo o coração de Deus, mas ele cometeu um pecado, e esse pecado foi encoberto, debaixo do tapete, como diz a linguagem atual. E o Senhor deu tempo para ele, buscar se posicionar. Ele encobriu, entendendo? Ele se envolveu com uma mulher de um amigo dele, depois ele mesmo forjou a morte do marido da mulher, ele não matou com as mãos dele, mas ele foi cúmplice. E Deus vê tudo. Às vezes tem pessoas que não faz, mas foi pessoas que tramou, que contribuiu. Deus vai botar na conta dessa pessoa. Então ele não foi lá e matou o rapaz, mas ele armou, certo? E lá, os filhos de Aminon mataram. E ele, pronto, todo mundo morre, é assim mesmo. Vírgula, mas Deus está vendo o que ele fez. E ele fez aquilo para o erro dele não vir à tona, porque ele já tinha se envolvido com a mulher desse rapaz, que era um amigo dele. E Deus ficou calado, viu tudo, ficou calado e não se posicionou. Deu tempo. É como que não aconteceu nada. Tá certo. Chegou o momento que se cumpriu o que Deus já falou, que é aquilo que a gente fizer debaixo do telhado, escondido, e a pessoa não buscou se corrigir, não buscou se converter, não pediu perdão a Deus, não buscou corrigir aquela situação, o Senhor falou que o que alguém fez encoberto vai ser revelado em cima do telhado. Ele vai tirar o tapete de cima e ele vai fazer com que aquilo venha à tona. E foi no dia que Davi estava de boa, no meio de todo mundo, ele rei, diversas autoridades, certamente as câmaras, né, eu digo as câmaras porque tinha representante de diversas nações ali, né, no seu atendimento, naquele dia oficial, foi quando o profeta chegou. E quando o profeta chegou, o profeta narrou a parábola. Ele não entendeu a parábola, achou que se tratava de outra pessoa. Aí eu não vou poder explicar tudo agora, que o tempo é curto, mas você vai ver no livro de Samuel, certo? Então, quando o profeta narrou a parábola, o profeta disse assim: Davi, um homem tinha muitas ovelhas, tinha muitas novilhas, este homem era rico. E diante de tantas novilhas, tantas ovelhas, tudo que ele tinha em abundância, chegou o viajante na casa deste homem rico. Só que ao lado da casa do homem rico morava um homem pobre, que só tinha uma novilha, uma ovelha só. E este homem, por causa desse viajante que chegou na casa dele, ao invés de ele sacrificar algumas das ovelhas, das novilhas, do tanto que ele tinha, ele pegou a única cordeirinha, única, que esse homem pobre tinha. O que esse homem merece, Davi?
colocou na mão dele. E ele fez como muitas vezes a gente somos tendenciosos a fazer. Quando o problema é do outro, quando a coisa aconteceu com o outro, é fácil julgar. É fácil. E quando ele ouviu a história, ele pensou que se tratava de outra pessoa, ele disse: este homem rico, que com toda a riqueza que tinha, pegou a única ovelha desse homem pobre, este homem é digno de morte. O profeta, na autoridade que tinha diante de Deus, falou: a sentença saiu pela sua própria boca. Este homem é você. Aí, meu irmão, e aí, ó, desenrolou o rolo. Assim diz o Senhor: eu te levantei como rei de Israel. E aí Deus aí vai expor ele diante de todos e vai mostrar. E você, para atender o seu desejo, você se envolveu com a mulher do seu amigo e agora ainda ordenou a morte deste rapaz. E o Senhor disse: o preço que você vai pagar, a sentença que vem para você só não vai morrer, porque na hora que o profeta confrontou ele não fez como alguns hoje que tentam justificar o pecado, não. Ele disse: pequei, e aí ele foi humilde para se render. E ele reconheceu: errei, então não procurou dar jeitinho, não. Aí o profeta disse: transpassado foi o teu pecado. Você não vai pegar a sentença, porque já tinha saído pela sua própria boca. Porque tem pecado nosso, cada pecado que a gente comete traz uma sentença. Cada um traz um juízo. Cabe a gente pensar nisso. E o profeta disse: você não vai morrer. Porém, o preço que você vai pagar por causa desse pecado vai ser um preço aonde você vai ser açoitado com espada. Então, tem gente que é açoitado com vara, tem gente que é açoitado... Tem vários tipos de açoite, mas o açoite com espada... Então o Senhor disse: o seu preço que você vai pagar vai ser um preço como de alguém que vai ser açoitado com espada. E ele viu a bagaceira, foi um desastre. Viu coisas que era lamentável se ver isso em qualquer outra família, quanto mais numa família real. Agora, volto aqui para dizer, Deus deu tempo a ele, para ele se corrigir. Tem coisa que Deus espera que a gente se posicione, que a gente corrija. Em quanto tempo? A gente conhece a história também do profeta Eli, que foi outro, que Deus deu um tempo muito grande para que ele pudesse colocar em ordem a casa de Deus. Ele vendo seus filhos cometendo coisas que eram indevidas e ele não se posicionou. Esperou ter que Deus tomar uma posição. Então, e o tempo que Deus deu chegou ao limite e Deus disse: foi até aqui. Então, que nós não venhamos, né, brincar e nem eu posso dizer assim, zombar da bondade, da misericórdia e da compaixão de Deus. A palavra de Deus diz que as misericórdias do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. Nós vamos ver isso em Lamentação de Jeremias, certo? As misericórdias do Senhor. O que é a misericórdia? É Deus muitas vezes não permitir eu receber o que eu mereço. Isso é misericórdia. No caso, graça é Deus me dar o que eu não mereço. Ele me favorecer aquilo que eu não merecia. Ele me acrescentou o que eu não merecia. Mas misericórdia é aquilo que eu faço que eu sou digno muitas vezes de pagar o preço daquilo e por misericórdia ele não permitir isso, me dando tempo para eu reconhecer, melhorar. Então, que a gente possa reconhecer a misericórdia de Deus que tem se renovado a cada novo amanhecer. Cada dia que eu amanheço, cada dia que você amanhece, é a misericórdia de Deus que está se renovando. O fato dele estar nos abençoando não quer dizer que ele está gostando de tudo que a gente está fazendo. Que nós possamos, à luz da palavra, observar qual é a vontade dele, como está os nossos caminhos diante dele, e assim não seja preciso Deus executar um juízo por o tempo que ele deu e eu não valorizei. Que nós possamos valorizar o tempo que ele está nos dando, que possamos servir a Deus melhor, que possamos melhorar cada dia nossos caminhos e assim alegrar o coração desse Deus e viver o melhor que ele tem para nós, tá bom? Deus te abençoe grandemente, te dê sabedoria. Se essa palavra te ajudou, se essa palavra teve uma relevância para você,
dê um like no meu vídeo, compartilhe ele, faça um comentário. Fazendo assim, você está me ajudando a levar esta palavra mais além, tá bom? Deus te abençoe grandemente, em nome de Jesus.